Meus queridos amigos, que nós possamos, mais uma vez, receber a ajuda espiritual sem a qual nada faríamos. Com a permissão de Jesus, para levarmos a efeito o nosso estudo da noite proveitosamente. Desde que o mundo é mundo, a criatura humana procura encontrar aquele caminho que a levará à região onde mora a felicidade. Esse é um anseio ancestral da criatura humana. Entretanto, poucos, diríamos muito poucos, conseguem encontrar esse caminho. E nós perguntamos por quê. É evidente que a razão, a causa dessa frustração é porque procuramos esse caminho no lugar errado e da maneira errada. Essa é a causa de não encontrarmos esse caminho. A felicidade é abstrata, fácil de sentir, difícil de definir. A doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, ela vem em nosso socorro, em nosso auxílio, para nos ajudar a encontrar o caminho da felicidade. Aquele caminho tão almejado por todos que anseiam ser felizes. Na questão 967 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta no que consiste a felicidade dos bons espíritos. Ao que eles responderam, consiste em não desejar o mal, não sentir ciúme, inveja, ambição, e nem se inclinar para as paixões que tão mal fez a humanidade terrestre. A nossa felicidade vem, acima de tudo, pela nossa reforma íntima, e não por fatores, por elementos externos. Agora nos trazem uma sábia orientação esses nossos tutores espirituais, para não confundirmos nesse estudo prazer com felicidade. O primeiro prazer está mais ligado aos nossos sentidos físicos, ao império dos sentidos. Já o segundo, a felicidade, é um estado de alma. Nós, espíritos terráqueos, mergulhamos no prazer e queremos em troca a felicidade. É por isso que nós dissemos no começo de nossos comentários que buscamos a felicidade no lugar errado, da maneira errada. E é comum se perguntar, de que forma eu posso conseguir esse sublime intento, que é buscar a felicidade e não os prazeres do mundo? Nós daríamos uma sugestão aos amigos estudiosos que lessem com amor e carinho as páginas 62 e 63 do livro Sol nas Almas, psicografado por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier.
Ali aparece em palavras simples, instruções sábias, oportuníssimas, para a nossa libertação, a nossa reforma espiritual íntima, com orientações bem seguras nesse sentido. Essas 2 páginas trazem um resumo do Evangelho do Cristo como orientação máxima para a nossa libertação dos valores menores da nossa vida terrestre. Neste maravilhoso livro, Sol nas Almas, à disposição aqui na nossa biblioteca para empréstimo sem custo e à venda na nossa livraria, também a um custo ínfimo, já que a casa não faz disso um comércio lucrativo, sim servir aos companheiros, colocando o livro espírita ao alcance das pessoas aqui no nosso balcão. Então, esse livro nós gostaríamos de comentar alguns tópicos desse capítulo que fala sobre a felicidade, para nós melhor meditarmos sobre o assunto. O primeiro pensamento desse capítulo: aquele que se aceita a si mesmo como é, dando à vida o que de melhor possui, já se encaminha em direção à felicidade como almeja ser. Quem tem a humildade de se aceitar a si mesmo. E o que é aceitar-se a si mesmo? Aceitar que é uma pessoa imperfeita. Há pessoas que sofrem muito porque cometeram um erro, por falta ou incapacidade de perdoar-se. Deus sabe que nós somos passíveis de erro. O que nós não podemos é nos ter um prazer no erro. Temos que combater o erro, mas não nos desgastarmos porque erramos. Deus está sempre o infinito perdão à nossa disposição, desde que nós queiramos corrigir as nossas falhas. Sermos satisfeitos com a nossa estatura, a cor da pele, a família que temos, os entes queridos que a bondade divina colocou no nosso caminho, e nós não temos como mudar. Nós não temos como fazer com que os nossos pais deixem de ser nossos pais. Temos que aceitá-los como são. E os nossos irmãos, e os nossos companheiros de caminho, de jornada. Alguns são espinhos. E nós precisamos aprender a lidar com eles. Essa é a aceitação de como somos, a aceitação de nós mesmos, como que somos, melhorando sempre. Aceitar o que somos, melhorando sempre. Quem não aceita como é, crava um espinho no coração, leva consigo uma insatisfação que é a fonte da infelicidade, em prejuízo da saúde e em prejuízo da vida de relação, naquele ambiente que a vida lhe situou. Então, meus amigos, aceitarmos a vida como ela se apresenta para todos nós, procurando melhorá-la, mas sem rebeldia, sem revolta, com as lutas que se fazem necessárias. Uma segunda questão do livro Sol nas Almas nos diz o missivista, nessas páginas 62 e 63,
Diz ele, a nossa felicidade será proporcional à felicidade que fizermos aos outros. Belo pensamento. É uma questão de justiça. Nós colhemos o que semeamos. Não teremos felicidade maior do que aquela que nós propiciarmos àqueles que caminham lado a lado conosco, seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja entre os amigos. Se nós formos generosos, atenciosos, soubermos perdoar, compreender, caminhar junto com altruísmo, com o coração cheio de afeto, de boas expressões do sentimento, nós receberemos, pela lei do retorno, aquela felicidade que propiciamos aos que seguem caminho conosco. Outro importante pensamento do livro Sol das Almas, páginas 62 e 63, pelo menos da edição que eu tenho, a felicidade pode exibir-se, viajar, movimentar-se, dialogar, comunicar-se, mas ela tem endereço firme e certo na consciência tranquila. Então, meus amigos, a felicidade não está lá num lugar onde nós chegamos e colhemos a felicidade. Ela está nas paragens internas do nosso eu. Nós não estamos na felicidade, nós somos felizes porque nos aceitamos a nós mesmos. Nós buscamos, mergulhamos de cabeça nas ilusões do mundo, achando que a felicidade está no dinheiro, está no sucesso profissional, no sexo, nas amizades, nos patrimônios voláteis do nosso mundo planetário. E nós cultuamos essas ilusões até um dia em que damos um basta e queremos liquidar de vez aqueles conflitos íntimos que nos fazem sofrer e queremos resgatar as nossas dívidas espirituais. Esse momento histórico evolutivo nós chamamos de alcance da maioridade espiritual. Enquanto o espírito está na adolescência da alma, é um menor de idade espiritual, ele está correndo atrás dos prazeres do mundo para quedar-se desgastado lá na frente pelas ilusões perdidas. Dizem-nos os sábios espirituais que é melhor abandonarmos a ilusão antes, porque é duro quando a ilusão nos abandona e nós perdemos o chão, ficamos sem diretrizes. Ainda do Sol das Almas, nos diz que o amor é a grande força do universo e que todo trabalho, todo serviço baseado no amor é a usina geradora da nossa felicidade. Estamos tentando passar aos amigos, literalmente, o pensamento do livro Sol das Almas. É uma lição de humildade pensarmos no amor ao próximo como o caminho da nossa felicidade. Nós colheremos felicidade que semeamos no ontem, colhemos agora o retorno desses elevados sentimentos. Nós corremos as nossas vistas no mundo e praticamente só enxergamos o lado mal. Jesus chamou a nossa atenção. Se os vossos olhos forem trevas,
quais grandes trevas verão. Então, quando nós olhamos o mundo, o que é que nós vemos? O assaltante, o traficante, os estupradores, os malfeitores, todos aqueles corruptos e corruptores que infestam os meios sociais de todos os matizes, são esses que nós enxergamos. Mas não enxergamos que mesmo naqueles meios mais corrompidos, como diz o adágio filosófico, há lírios no lodo, também há lírios no lodo. Então nós vemos, por exemplo, políticos que defendem pensamentos elevados, obras públicas preciosas, que nos beneficiam a todos. Embora saibamos que existem aqueles perturbadores e perturbados que procuram imiscuir-se no poder político para oferir resultados pessoais, pelo menos as próximas eleições. Então, meus amigos, a nossa visão, como dizia Jesus, se forem trevas, quais grandes trevas veremos? Há almas nobres que se dedicam ao sofrimento do próximo. Aqui e ali há, por exemplo, orfanatos, instituições benemerentes que recebem o filho alheio para dar-lhe dignidade, especialmente aqueles pais que perderam o pátrio poder por maus tratos aos filhos pequenos, ao espancamento dos filhos, bárbaro às vezes. É isso, essas instituições beneméritas, elas socorrem, abrigam essas crianças, dando-lhes dignidade, respeito, educação, atendimento odontológico e saúde pediátrica, por aqueles profissionais que espontaneamente ali vão levar a sua contribuição àquelas crianças carentes. Então, meus amigos, esse é o trabalho com amor. Aqui a página do Sol nas Almas se refere. Nós vamos seguindo a nossa vida e iluminando o nosso destino com a felicidade quando nos dedicamos ao nosso semelhante altruisticamente, com espontaneidade, tentando levar ou cumprir a recomendação do Senhor do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando o céu se enche de cinza, nos diz o sol nas almas, e se derrete em chuva torrencial, olhemos a colheita farta que virá do campo, sem esquecermos de admirar as flores encantadoras que surgirão no jardim. Esse é o texto do Sol nas Almas que comentamos em seguida. Meus amigos, é um simbolismo da nossa vida esse pensamento do autor. A nossa vida sempre se enche de cinza, porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Ninguém vem para a Terra em regime de turismo. A Terra não é, por hora, uma colônia de férias. Nós descemos ao planeta Terra e vestimos o macacão de carne, o corpo que a vida natural terrestre nos oferece, para lutas enormes. Porque nós temos todo um passivo de débitos espirituais que se perde na poeira dos tempos, que precisamos resgatar
e ajustar as nossas consciências para que nós, como disse um dos pensamentos, na nossa consciência tranquila, que é o outro nome que se dá à felicidade. Nós podemos chamar de felicidade ou de consciência tranquila. Então, os conflitos íntimos que nós carregamos são fruto dessas pendências espirituais que trazemos de um passado próximo ou remoto e que precisam ser ajustados para encontrarmos a felicidade. Esse céu cinza desmanchando-se em chuva é a expressão simbólica das nossas lutas na vida. Mas se nós conduzirmos com altruísmo, com a cabeça erguida, as nossas lutas humanas, lá no final das nossas provações, virão aquelas flores desabrochando multicores nos jardins da nossa vida. É a colheita farta do retorno elevado, do dever cumprido, das provas e das lutas suportadas com bom ânimo e galhardia. Então, meus amigos, nós somos chamados todos os dias às grandes lutas. E é por isso que respaldarmos, tomarmos como orientação os livros de mensagem dos espíritos elevados, que nos trazem louváveis diretrizes, normas de conduta de vida para construirmos o nosso amanhã, vencendo as nossas provas, as nossas lutas, para que nós possamos ter as nossas consciências em paz. O cidadão terrestre costuma colocar a sua felicidade nos patrimônios do planeta, nos patrimônios terrestres, nos valores materiais, de todos os matizes financeiros, patrimônios imobiliários e tudo mais, sabendo com convicção profunda da precariedade das posses, do aspecto volátil de todos os patrimônios humanos. Não faz muito um espírito que veio aqui ser doutrinado na casa. Ele usava muito uma expressão: a minha fábrica, os meus empregados, a minha casa, os meus patrimônios, as minhas terras. Meus amigos, a sua ex-fábrica, os seus ex-patrimônios, as suas ex-terras, porque no momento que nós nos despimos dos ossos cansados, tudo fica no mundo. Nós só somos proprietários, donos efetivos, daquilo que vamos levar para a vida espiritual. Esse é nosso. Mas nosso não é nem o corpo de carne. Ele pertence aos vermes, aqueles elementos que se encarregam da desmontagem orgânica após o fenômeno chamado morte, quando o espírito corta-se ou desata-se, aquele cordão prateado que prende o cerebelo espiritual, perispiritual, ao cérebro de carne, ao cérebro material, e começa um processo de decomposição física. Então, nem o corpo é nosso. Quanto mais a casa, o saldo médio bancário, o carro, as terras, e aqueles mundos dourados que nós supomos ilusoriamente nos pertencer. Tudo será devolvido à vida, para que a vida dê o seu encaminhamento.
Há muitos anos passados, prestamos serviço a uma grande empresa multinacional de origem europeia. E era proprietário de 10 grandes empresas multinacionais, um magnata hebraico, que era a quarta fortuna do mundo. Ele era viúvo, já idoso, e tinha um único filho. Esse rapaz, após concluir seus estudos, ser doutorado, o pai a chamou para uma conversa que, naturalmente, nós, como empregados, não tivemos acesso, mas sabemos as histórias. E transferiu ao filho o encargo de conduzir aquelas 10 grandes empresas, já que ele estava formado, profissionalmente preparado. Então, esse moço assumiu as 10 empresas e o pai mudou-se para uma propriedade de repouso próprio para a sua idade senil. E o rapaz começou a tocar nas empresas, mas uma coisa é a teoria acadêmica, outra coisa é a experiência do dia a dia que lhe faltava. E ele conduziu muito mal aquelas 10 empresas. E ao cabo de alguns anos, aquelas empresas foram à lona. Chegaram a um estado falimentar. O estado de bancarrota era doloroso. Então o rapaz ficou assim, muito aflito, desesperado com aquela situação, e deu um tiro na cabeça. Matou-se. E matou aquele velhinho que tinha nele todas as suas esperanças. Foi um gesto egoísta. E é por isso, meus amigos, que não podemos esperar, só com jogo de palavras, vantagens celestiais, proteções especiais, quando vivemos uma vida de egoísmo, do berço ao túmulo. Então, aquele moço cometeu o pior dos erros. Porque, meu amigo, o que vem depois do suicídio, por melhor que seja, é infinitamente pior do que a desonra, a vergonha, a lama, a sujeira, o bombardeio e tudo mais de ruim e de abjeto que a vida possa nos dar. Ainda são coisas muito boas, se comparado ao melhor que o suicídio pode dar. Então, aquele moço cometeu o pior dos seus erros, que foi ante uma falência de um grupo empresarial por ter uma vida. Ele achou que a morte é aquele salto no escuro que nunca se cai, é aquele sono sem sonhos, do qual nunca se acorda. Muitos assim pensam da morte. É o não ser, é o não existir. Essa é uma ilusão enorme. Porque mortos estamos nós, homens de carne e osso, porque temos os nossos potenciais espirituais comprimidos para desempenhar uma tarefa, essa que o sol nas almas nos aconselha a aceitarmos a nós mesmos como somos. Porque nós temos as experiências necessárias. Nós damos certos passos. Puxa, que grande equívoco eu cometi. E não tem volta. Tem que carregar a cruz até o seu Calvário. Nós podemos mudar tudo aquilo que o possamos fazer honestamente, com lealdade, mas tudo aquilo que pretendamos, pelos caminhos ímpios, pelos caminhos escusos, pela fraude, nos livrarmos, arcaremos com consequências ainda mais graves.
Foi o que aconteceu com aquele rapaz, filho do multimilionário, a quarta maior fortuna do mundo na época, e que não soube conduzir uma rede de 10 grandes empresas europeias, multinacionais. E o rapaz, desesperado, deu um tiro na cabeça. Os amigos, alguém já disse que o espírita é um milionário da felicidade. O espírita não se mata. Ele sabe por que sofre, porque luta, porque batalha. E a doutrina lhe dá força, lhe dá o ânimo necessário para continuar lutando, porque ele explica com racionalidade quais as causas das nossas grandes lutas. E é por isso, meus amigos, não menos por isso, que Jesus, na sua sabedoria, nos deu um conselho que jamais podemos esquecer. Dizia ele: não acumuleis tesouros sobre a terra, que a traça rói, o ferrugem consome, que os ladrões minam e roubam. Acumulai antes tesouros nos céus, para a tranquilidade de vossas almas. Então Jesus tinha toda a razão. Perseguirmos incansavelmente a fortuna, os valores terrestres, que eles nos cheguem pelas vias naturais, por aqueles passes de mágica que fazem chegar às nossas mãos grandes valores, grandes patrimônios. É a obra divina, são as experiências que nós precisamos passar através dos grandes patrimônios, como foi o exemplo desse moço que fez o pior dos erros por não ter uma vida. Se ele lesse o Evangelho do Cristo e meditasse, não acumuleis tesouros sobre a terra, não teria passado a terrível experiência do suicídio. Então, meus amigos, está aí o nosso lembrete a esse notável livrinho Sol nas Almas, páginas 62 e 63, pelo menos da minha edição. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe. Muito obrigado.